Breno Bidon no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute informação que surgiu no Rio de Janeiro. Fala também sobre Filipe Luís no Chelsea, assunto que você soube primeiro no canal do Nicola e que tem causado enorme repercussão na Inglaterra. No Flamengo, informação que diz respeito a Marcos Leonardo. Quero te atualizar sobre o futuro do atacante do Al Hilal. Do Flamengo, que recebeu mais um não na busca por um centroavante, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o canal do Nicola pautou o noticiário inglês no fim de semana, foi o primeiro a garantir que se o Chelsea viesse buscar um técnico no Brasil, não seria o palmeirense Abel Ferreira, mas sim Filipe Luís do Flamengo. Pois bem, o Telegraph da Inglaterra afirmou que Filipe Luís faz parte de uma lista de possíveis nomes para a substituição de Enzo Maresca. E a repercussão na Inglaterra e no Brasil foi gigante. Embora não tenhamos recebido créditos, a informação saiu daqui do canal do Nicola. Quero acrescentar novidades. Não será por agora que Filipe Luís será contratado pelo Chelsea. Se ele estivesse desempregado e não tivesse renovado seu contrato com o Fla, até poderia haver uma proposta de 6 meses, até o fim da temporada, aquele contrato de experiência. Mas com a renovação no Fla, Filipe Luís está descartado. A tendência é que o Chelsea fique com o Liam Rosenior, que treina o Strasbourg, um dos times do grupo Chelsea. Embora o treinador do time sub-21, o Callum McFarlane, treinou de forma interina o Chelsea nesse domingo e conseguiu empatar com o Manchester City em Manchester em 1-1. Gol do empate do Chelsea saiu já nos acréscimos, marcado pelo argentino Enzo. Só para completar, registrar ainda que o Filipe Luís é muito bem avaliado no Chelsea há bastante tempo, pelo fato de ter sido jogador, pelo seu perfil como treinador, porque o Flamengo se apresentou muito bem contra o Chelsea na disputa do Mundial e também pelo fato de ser representado pelo Jorge Mendes. Só para completar outra notícia sobre o Fla, River Plate, muito perto de anunciar Matias Vinha, resta apenas a realização dos exames médicos que acontecem nessa segunda-feira, empréstimo de 2.700.000 reais. Se o River quiser ficar com o atleta em definitivo, terá de pagar 27 milhões de reais. Importante registrar que se o Vinha participar de 50% dos jogos ao longo do ano, o River Plate é obrigado a contratá-lo por esse valor de 27 milhões de reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o Flamengo, que fará de Marcos Leonardo seu plano B. O rubro-negro busca há bastante tempo um atacante, com características diferentes a de Pedro. Por isso, recentemente, o Flamengo conversou com Tati Castelhanos, que acaba de se mudar para o West Ham. Negociou com o Caio Jorge, mas o Cruzeiro faz jogo duro, nenhuma proposta de 35 milhões de euros foi aceita. E é por conta disso que o Flamengo abriu conversas com o staff do Marcos Leonardo. O Fla entende que poderia tirá-lo do Al Hilal por basicamente os 35 milhões de euros oferecidos ao Cruzeiro. Existem alguns probleminhas nessa negociação. O primeiro deles, o Marcos Leonardo não tem as mesmas características do Tati Castelhanos e do Caio Jorge. Ele é mais centroavante, menos mobilidade fora da área. E a busca do Flamengo era por alguém que pudesse jogar de maneira diferente a de Pedro. O centroavante de referência o Flamengo já tem com o Pedro. Ainda assim, por conta de toda a dificuldade na busca por esse camisa 9, o Flamengo fez ou abriu essa exceção buscando o Marcos Leonardo. Outro problema, hoje o atacante do Al Hilal ganha 2.700.000 reais livres de impostos e o Marcos Leonardo precisaria ceder, reduzir seus pagamentos para que pudesse ser uma opção para o Flamengo de 2026. Só para completar, o Al Hilal, que cogita não inscrevê-lo na reta final do Campeonato Saudita, houve uma mudança do regulamento e um jogador importante não vai poder ser inscrito. O Cancelo, o Darwin Núñez e o Marcos Leonardo são os 3 que correm risco de ficarem fora dessa lista. Apesar de correr esse risco de ficar fora, o Marcos Leonardo é muito bem avaliado pelo Al Hilal, inclusive nesse final de semana marcou mais um gol, temporada artilheira, ele é o principal goleador do time em 2025/2026. Quero falar agora sobre o Flamengo avaliando a possibilidade de fazer proposta por Breno Bidon, pelo menos é o que garante a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Informação dos colegas dá conta de que o Flamengo cogita apresentar uma proposta de 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais pelo volante que termina a temporada como titular do Corinthians, embora tenha oscilado bons e maus momentos.
O Bidon disputou em 2025 56 partidas com um único gol e uma única assistência. Confesso que tenho muita dúvida de ver o Bidon sendo protagonista no meio campo de tanta qualidade quanto a do Flamengo. Acho, inclusive, o Alan bem mais jogador do que o Bidon, pelo menos nesse momento. Alan que nem sequer foi relacionado para a Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, para o Intercontinental de Clubes disputado em dezembro no Catar. Você, torcedor do Flamengo, acha que o Bidon seria um bom acréscimo? Só para completar a lembrança que o Corinthians precisa vender jogadores e hoje o Bidon é um dos principais ativos do clube. Só para completar, registrar que o BAP, presidente do Flamengo, decidiu acabar com a relação que o clube tinha com atletas paralímpicos. 4 remadores foram cortados, não tiveram seus contratos renovados. Sobrou até para Isaquias Queiroz, esse um dos maiores atletas do país, 5 medalhas olímpicas. Ah, esqueci de contar um detalhe, os 4 remadores paralímpicos que representavam o Flamengo tinham um custo de R$10 mil por mês. Dinheiro de pinga para um clube que arrecada 2 bilhões de reais por temporada. Imagino que o Isaquias tivesse um custo superior, mas nada que mudasse o preço do dólar no Flamengo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar a respeito da decisão do BAP a respeito do tema, beleza? E o Flamengo recebeu mais um não na busca por centroavante. Vem de um site ucraniano a informação de que Cauã Elias foi alvo rubro-negro, mas o Shakhtar informou que só aceita fazer negócio por 21 milhões de dólares. Atacante de 19 anos de idade, comprado do Fluminense e que é artilheiro do Shakhtar na atual temporada. Jogador de muita qualidade e mobilidade, bem ao estilo que o Flamengo busca. E mais barato, por exemplo, do que Caio Jorge. O Flamengo não conseguiu contratá-lo nem por 35 milhões de euros e do que Marcos Leonardo, que foi comprado pelo Al Hilal por 40 milhões de euros. Outros nomes que o Flamengo tentou e não conseguiu. Tati Castellanos, que trocou o futebol italiano pelo West Ham, além de Lucas Beltrán, que nem vive boa fase no futebol espanhol, mas por agora não pensa em voltar para a América do Sul. Vamos para as informações? Vamos lá. Antes, goleiro Andreu, que pertence ao Gil Vicente, Felipe Luiz e José Boto foram ao jogo aí do Gil Vicente contra o Sport. E teve gente dizendo que eles foram ver o goleiro Andreu. Gente, na boa. Assim, com todo respeito a quem informou isso, mas se José Boto e Felipe Luiz precisarem ir a um jogo para acompanhar um goleiro, aí, pô, demite todo mundo que tá lá no departamento de scout, assim, não serve para nada. E eles não foram ver goleiro. Eles são, gente, isso não é exagero, esses caras são viciados em jogo, viciados. Os caras gostam de acompanhar. Ontem o Felipe Luiz foi a um outro jogo aí de segunda divisão de campeonato português. E aí mencionaram que Felipe Luiz foi ver um outro goleiro. Gente, eles não foram ver nenhum jogador, nenhum goleiro. Eles gostam de assistir. E outra coisa, eles têm relação com esses clubes. Sobretudo o José Boto, que é português. Ele foi a um jogo do Benfica, por exemplo, e ninguém noticiou, porque ninguém viu. Mas uma pessoa do Flamengo me falou, ele foi lá. Então quer dizer que ele foi ver alguém? Não, claro que não, gente. Eles não foram ver ninguém, eles têm relação com esses clubes. Eles estão aproveitando esse tempo que eles estão na Europa para estreitar os laços com esses clubes. Relacionamento é tudo. Então eles não foram ver ninguém. Inclusive o André, o goleiro, que teoricamente estava na mira do Flamengo, está assinando um pré-contrato com o Botafogo. E vai ter gente dizendo, o Botafogo deu chapéu no Flamengo. Não. O Flamengo nunca teve interesse nesse goleiro e não iria fazer o menor sentido. Bom goleiro, mas não joga nada com os pés. Então não se encaixa no estilo de jogo de Felipe Luiz, tá bom? Sobre o palco do jogo do Flamengo, nesse domingo contra a Portuguesa, marcado para 18 horas, estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. A gente trouxe informação aí que vai ser em Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira. O Flamengo estava pensando em levar para 3 lugares, 3 possibilidades. Moça Bonita, estádio Luso Brasileiro, na ilha, que inclusive é a casa da Portuguesa, né? E a outra opção, Raulino de Oliveira. O Flamengo foi lá em Moça Bonita fazer uma vistoria junto com a galera do BEP. Vestiário em obra, não ia ficar pronto a tempo para domingo. Luso Brasileiro também está em obra, na visão do Flamengo também não iria ficar pronto a tempo para domingo. E aí restou o Raulino de Oliveira, que passou na vistoria normalmente, até porque é um estádio que tem até mais capacidade do que esses outros
estádios que eu mencionei, inclusive Volta Redonda utilizou na última temporada para jogar a Série B. Então o jogo vai ser lá no Raulino de Oliveira, não tem como ser no Maracanã, porque o Maracanã também está passando por uma reformulação no gramado, enfim, está melhorando o gramado, ficando pronto para a temporada. Então, alô galera de Volta Redonda, você que quer assistir ao Flamengo, vai passar aí na sua cidade, você que está com saudade de ver o Mengão, quer viajar para ver o Mengão, Raulino de Oliveira será o palco, dia 11, repito, o jogo está marcado para as 6 horas, não sei se vai mudar, mas inicialmente marcado para as 6 horas. Vamos falar de Caio Jorge, Flamengo, Cruzeiro. É o seguinte, galera, o pessoal lá de Minas está noticiando o seguinte: fim da novela. Cruzeiro encerra conversas com o Flamengo por Caio Jorge e pensa em acionar o rubro-negro na FIFA por assédio. A diretoria da Raposa se reuniu com o atacante na tarde de hoje e selou sua permanência para 2026. Fontes afirmam que o Fla estava tentando contato direto com o jogador, mesmo após as recusas do Cruzeiro. O clube mineiro não teria gostado das investidas do próprio técnico Felipe Luiz. O Cruzeiro avisou que não vai vender Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, quantia que o Flamengo não está disposto a chegar. Olha, não sei se o Cruzeiro vai acionar a FIFA, não sei. Informação, sim. O Flamengo estava em contato com o jogador, sim. O Flamengo fez uma proposta para o jogador, sim, de 4 anos de contrato, um aumento salarial e também luvas. E esse aumento salarial seria, galera, mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Não vou falar em números, vocês sabem que, cara, para eu falar salário de jogador aqui é em última instância, ou se alguma fonte pedir ou até mesmo liberar, mas eu não gosto de falar sobre isso. O que eu posso falar para vocês, e eu garanto, seria mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Seria uma proposta muito boa para o jogador. Agora, o jogador, precisa ser dito também, em nenhum momento forçou a saída, em nenhum momento pediu para sair. O jogador recebeu a proposta e colocou os representantes, chegaram e falaram, beleza, se o Flamengo e o Cruzeiro se ajeitarem aí, a gente conversa e tal, mas a proposta foi feita para o jogador. 4 anos de contrato, esse aumento salarial, que seria mais que o dobro, e também pagamento de luvas. É óbvio que o jogador deve ficar balançado por dentro, mas assim, é um cara que não tem esse tipo de postura de forçar a saída, pelo contrário, é um cara assim muito querido nos bastidores por onde passa, no Santos, na própria Juventus, onde ele não teve muito sucesso, agora no Cruzeiro, ele é um cara muito querido, assim, não, é um cara que é muito respeitoso com todos, então em nenhum momento ele forçou a saída, repito, é uma contratação extremamente difícil. Eu acho que o Flamengo apostou em, quem sabe, fazer o jogador ficar muito mexido e forçar uma saída do Cruzeiro, mas não vai chegar a esse ponto, até porque ele se apresentou normalmente hoje lá no Cruzeiro, ao técnico Tite, o Cruzeiro postou foto dele com a camisa do Cruzeiro, enfim, então até o momento é isso que eu tenho de informação. E olha, a proposta para o cara foi muito boa. O Flamengo está indo muito forte, e eu vejo muita gente reclamando, porque como é que pode o Flamengo pagar isso por um jogador? Como é que pode? Gente, o Flamengo faz isso porque pode pagar. Não é nenhuma loucura. O Flamengo tem dinheiro e pode fazer isso. A loucura é o clube que não tem dinheiro e faz propostas aí e não conseguem pagar. Eu vou dar um exemplo. Corinthians, Memphis Depay, assumiu um compromisso financeiro que não consegue pagar, e o próprio Memphis já falou isso aí externamente. Outros clubes, o Internacional comprou o Thiago Maia junto ao Flamengo, não conseguiu pagar. E tem vários outros exemplos, tá? O Santos, o Botafogo que está com transfer ban, o Corinthians que está com transfer ban. Isso é loucura. O que o Flamengo faz não é nenhum problema. O dinheiro é do Flamengo, investe como quiser. O negócio é pagar, e o Flamengo paga. E paga muito bem, de maneira adiantada em muitos casos, tá? E por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro teve a proposta recusada pelo Zenit de 27 milhões de euros pelo meia Gerson. Engraçado. Será que o Cruzeiro não está fazendo o mesmo que teoricamente o Flamengo está fazendo com o Caio Jorge? Gente, isso é futebol. Isso sempre acontece. E eu sempre falei aqui, para o Flamengo chegar e fazer uma proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge, é porque sabia que o Caio Jorge aceitaria. Tal como o Cruzeiro sabe que o Gerson aceitaria.
E entre Cruzeiro e Gerson está tudo certo. Agora tem que combinar com os russos. E falta de aviso não foi, Gerson. Furada. Não faça isso. Não critico. Faria? Não. Não deu nem 6 meses e tá o Gerson tentando voltar para o futebol brasileiro. Você vê como é a vida. Repito, falta de aviso não foi aqui no canal Vene Casagrande. Nós avisamos que o Gerson iria se arrepender. Bom, pessoal, o Flamengo está se movimentando no mercado, tá? Gabriel Brazão, acabei de falar com o Alexandre Matos, dirigente do Santos, e até o momento o Flamengo não apresentou nenhuma proposta. Inclusive, perguntei para ele quem é o empresário do Brazão. Ele falou, nem eu sei. Então, existe até esse imbróglio aí envolvendo Gabriel Brazão, ex-empresário, próximo empresário. Nem o Santos sabe quem é o agente dele. Mas até o momento o Santos garante. Nenhuma proposta feita pelo Flamengo. Valeu, tamo junto, forte abraço, fui!